Que a paz do nosso Deus esteja convosco, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, todos que me ouvem e me acompanham essas pregações, ó Deus maravilhoso, o quanto Deus tem usado este humilde servo. Que a sua graça possa sempre estar comigo, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a tua graça me basta. Um grande abraço aí a todos os irmãos, todas as irmãs, as mensagens que eu recebo de ânimo, de motivação, que o nosso Deus possa sempre acompanhar cada um, que as suas bênçãos possam descer sobre todos vocês e que possam sempre estar protegidos, e que os seus anjos acampem ao seu redor, conforme está no livro de Salmos 34, versículo 7. O Senhor dará ordens aos anjos para que acampe ao seu redor e os livra de todo mal. O Deus maravilhoso, Deus bendito e Deus poderoso. Quero começar a pregação de hoje com a passagem que está em Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ó Deus maravilhoso, louvado seja o Senhor. Hoje, meus irmãos e irmãs, eu irei abordar o tema batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Conforme vimos na última pregação, Deus é um só. Ele é único, Senhor, Salvador e Mestre. O Deus maravilhoso, conforme vimos que Deus não é três. Conforme vimos também que Deus, ele é Espírito, mas ele se manifestou em carne em nosso Senhor Jesus Cristo. E foram atribuídos alguns títulos, mas o nome é Senhor Jesus Cristo. Em alguma escritura, em alguma passagem, você vai encontrar Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só é o Senhor. Isso é título. Assim como nós recebemos diversos títulos. Você é pai, você é filho, você é neto, você é freguês, você é cliente, você é funcionário, você é colaborador. Mas você é um só. Mas dependendo da função que você ocupa, a posição que você está, você vai recebendo títulos. Infelizmente, há pregadores que cometem desvio da palavra. Mas conforme o irmão Branham nos diz, através de mensagem, que eu já citei na última pregação, nós temos que estar olhando, ele faz uma comparação, né? Para a estrela do norte, que é quem? Jesus Cristo, o nosso Senhor único. Pois ela não muda, ela sempre estará lá. Ela não se moderniza. E o que é a nossa bússola? O que nos vai nos guiar sempre para essa estrela do norte, a não cometer desvios, erros? A palavra de Deus, conforme vimos lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus. Deus em espírito, pois Deus é espírito, conforme vimos, se fez carne e habitou entre nós, se manifestou em Jesus Cristo como carne. E esta carne manifestada
através do nosso Deus Todo-Poderoso e único Senhor, habitou entre nós. Vamos lá. 1 João. Oh, Deus maravilhoso, Deus bendito. No princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra de Deus. Oh Deus maravilhoso, Deus bendito. E no 14, no mesmo capítulo, e o verbo se fez carne. Então Deus se manifestou em carne e em Jesus Cristo e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, nas Escrituras, você vai encontrar títulos: Pai, Filho, Espírito Santo. Mas qual é o nome? Qual é o nome do nosso Deus? Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é Senhor, conforme vimos lá em 1 Reis, conforme vimos e vemos também no Evangelho, 1 Reis 18:39, só o Senhor é Deus, o Deus maravilhoso e bendito. Vimos que Deus é Senhor, fiz algumas anotações. Vamos lá, Evangelho de São João, 13:13. Aqui, meus irmãos, eu não posso cometer desvio, eu tenho que dizer a verdade, eu tenho que trabalhar com a palavra. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. O Deus maravilhoso e bendito. Vocês muito bem sabem, Deus, quando habitou entre nós, conforme está em João, capítulo 1, versículo 14, ele se manifestou em carne e habitou entre nós. Ele teve os apóstolos, escolheu 12 apóstolos para conviver mais com ele, mais próximo. Mas teve 70 também. Mas esses 12 conviveu mais próximo. Então ele ensinava, assim como ensinava a todos. Mas esses conviviam e exerceu tudo que foi ensinado. Lá em Mateus 28:19, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qual é o nome? A última pregação eu preguei sobre a unicidade de Deus. Deus é um só. Mas em algumas passagens você pode encontrar Pai, Filho e Espírito Santo. Mas qual é o nome? Porque isso é título. Pai, Filho e Espírito Santo é título. Assim como eu citei, que nós temos vários títulos. Você pode ser pai, você pode ser filho, pode ser neto, pode ser cliente, pode ser gerente. Ao longo de nossa vida vamos recebendo vários títulos. Vizinho, funcionário, colaborador. Mas qual é o seu nome? Qual é o nome? Não existe batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome? Atos 2:38. Oh, Deus maravilhoso, Deus bendito. Respondeu-lhes Pedro:
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Aqui os apóstolos tiveram a revelação da palavra, pois a Bíblia você tem que ter muito discernimento, tem que ter a revelação. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é por revelação, não é só pelas letras. E eles, os discípulos, os apóstolos, tiveram a revelação. Qual que é o nome? Jesus Cristo. Qual que é o nome do nosso Deus? Jesus Cristo, único Senhor, conforme vimos lá no Evangelho de São João 13:13. Dizeis bem que eu sou o Senhor e Mestre, pois eu sou. Ó Deus maravilhoso! Vamos pegar aqui agora Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do 44. Vamos lá, Lucas 24. A seguir, Jesus lhes disse, a partir do 44, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então, lhes abriu o entendimento de quem? Dos apóstolos, para compreenderem as escrituras. E Jesus lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome, qual é o nome? Jesus Cristo, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós, quem? Os apóstolos, sois testemunhas destas coisas. E qual que é a ordem que Deus deixou aos apóstolos? Qual que é o nome? Jesus Cristo. Então não confunda nome com os títulos que é dado ao Senhor Deus. É o único Deus e Senhor, conforme já disse lá em João, no capítulo 1, versículo 1 e 14. A palavra se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós, se manifestou nesta carne em Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso! E porque em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém. Outra questão que eu vou pegar aqui. No Evangelho de São João, 14, versículo 10, que é palavra. Aqui é a Bíblia. Comecei a pregação dizendo, lá em 2 Coríntios 13:8, devemos que estar com a verdade e tudo é pela verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Não é dogma, não é que o homem pensa, não é que a igreja pensa. É a palavra. Tudo tem que estar de acordo com a palavra. Evangelho de São João 14:10. Então não confunda nome com títulos. Jesus dizendo, não crês que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, é o único Deus e Senhor. E o batismo
conforme está. Foi dada a ordem para os apóstolos, conviveram com nosso Senhor Jesus Cristo, tiveram a revelação da palavra de Deus, que é a Bíblia, o batismo em nome de Jesus Cristo. Não há outra forma. Se você sai daqui, é erro, é desvio. Você não está de acordo com a sã doutrina. Aqui não estou pregando uma nova modalidade. Estou pregando a sã doutrina. Palavra, Bíblia, cristocêntrico, no centro da Bíblia, da palavra. Deus se fez carne e habitou entre nós. A palavra fez verbo, palavra. Jesus é a palavra de Deus e Jesus é Deus. É um. E qual é o nome? Jesus Cristo. O Deus maravilhoso. E até os demônios sabem que é um só Deus. É, meus irmãos, está na palavra, não é pensamento meu. É maravilhoso a revelação. Tiago 2,19. Vamos lá. Deus bendito, Deus poderoso. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Oh Deus maravilhoso! Então espero, meus irmãos, que não tenha dúvida, desde a pregação anterior, aqueles que não assistiram, assistam a pregação, e com esta pregação em cima do batismo, que é em nome de Jesus Cristo, pois é o único Deus, não são três, é um, e esse um, qual é o nome? Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo é título, não é nome. Quando você assina um cheque, você não coloca lá pai, vizinho, filho. Você coloca o seu nome. Como que vai se identificar? Na hora que chegar lá para compensar esse cheque, se você colocou pai, se você colocou neto, se você colocou filho, qual que é o nome? É o seu nome. E qual que é o nome do nosso Deus? Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. E qual é o nome do batismo conforme vimos Atos 2,38? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Deus maravilhoso. Vamos lá para 2 Pedro 3,2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então foi dada toda a autoridade para os apóstolos ensinar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é Senhor e quem é Salvador? Jesus Cristo, conforme pregação anterior. Ressalto, aquele que não assistiu, assista. O Deus maravilhoso. Então, eles deveriam ensinar de acordo com a palavra, de acordo em que o Senhor Jesus Cristo deixou, que tem que ser cumprido. Deus maravilhoso. Deus poderoso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é desta forma, é desta maneira. Vamos ver uma mensagem do profeta irmão Brana. Eu peguei aqui. Se chama Cristo é revelado em sua própria palavra. Está na página 15. No parágrafo 50 em diante. Bem, cada denominação
é uma conclusão para seus crentes, mas para mim e para os que eu espero estar dirigindo a Cristo e para Cristo, a Bíblia é a nossa conclusão. Não importa, porque Deus disse que toda palavra do homem seja mentira e a minha verdade. Você, meu irmão e minha irmã, você tem que ficar com a Bíblia. Não é ficar com a igreja, não é ficar com o que o pastor está dizendo, o que o dogma está dizendo, o que a tradição está dizendo. Você tem que ficar com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia, é cristocêntrica. E tudo que foge da palavra, que se faça mentira, conforme que o profeta disse. Não importa, porque Deus disse que toda palavra do homem seja mentira e a minha verdade. E você tem que ficar com a palavra, não é ficar com o homem. É o que a palavra de Deus diz. Lá em Atos dos Apóstolos 2:38, e tem várias outras passagens também, é que eu não vou ficar aqui citando, mas é só buscar, é só ler, é só ver se tudo que eu estou falando vai na Bíblia. Sua bússola, seu guia, seu mapa rodoviário, a Bíblia, a palavra de Deus, está tudo lá. Peça a Deus revelação, entendimento, assim como foi dado para os apóstolos, que caiam sobre vós também, conforme está em Lucas 24, que vimos, que eles tiveram essa revelação, esse entendimento das Escrituras. Então, que você também tenha. Eu creio que a Bíblia é a conclusão de Deus. Não importa o que os outros dizem, ela é a conclusão, a palavra. Pois ela é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que se viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dos profetas e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que ouvem a palavra dos profetas, dos santos, dos apóstolos. Ó Deus maravilhoso! Vou continuar aqui. Então, lá no 52, então a Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo, e ela foi escrita por profetas. Hebreus 1:1. Deus, havendo falado muitas vezes aos pais pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo seu Filho, Jesus Cristo, que é Deus manifestado em carne, e esta carne é o nosso Senhor Jesus Cristo, que era os profetas, todos eles colocados juntos. Jesus era lá em Malaquias, Jesus era em Jeremias, Isaías, Elias, a palavra. Tudo que eles eram estava nele, e tudo que você é, e tudo que eu sou está nele. Palavras, testemunhas das palavras. Então, ela não é um livro de sistemas, a Bíblia não é um livro de sistema, não é um código de éticas morais, nem mesmo um livro de história ou um livro de teologia, não é. Mas o que ela é? É uma revelação de Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é o próprio Deus, conforme vimos no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1.
é uma revelação de como Deus, a palavra, foi manifesto na carne humana e revelado a nós. Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, meus irmãos, é nesta fé que eu estou meditando, acreditando e crendo na palavra a cada dia. Não, o homem é falho, o homem falha, mas Deus é infalível. Fique com a palavra. Fique com a palavra do Senhor. Olhe somente para Cristo, que é a sua estrela do norte, palavras do irmão Brana, e tenha como a sua bússola que vai te guiar para a palavra, a Bíblia, que é o próprio Deus, conforme vimos no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Fique com a palavra, não fique com o homem, com o que o homem diz. Tudo se faça mentira, mas fique com a palavra, conforme o nosso Deus disse. O Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus bendito, meus irmãos. Este é o nosso Deus. Atos 2, 42, 43. Atos capítulo 2, 42, 43. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O Deus maravilhoso. Então, conforme vimos lá em Lucas, nosso Senhor Jesus Cristo deixou os apóstolos e deu ordem para que eles pregassem o evangelho, as boas novas ao mundo inteiro, e em seu nome o arrependimento dos pecados e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que ficou claro. Um só Senhor e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem muitas e muitas passagens, mas não haveria tempo hábil para eu estar pegando tudo. Está passando para vocês. Mas confere com a palavra. Está tudo na palavra de Deus. Não deposita sua confiança no homem, pois ele é falível. Esteja ancorado na palavra do Senhor. Lucas 6, 47, 48. Para nós fecharmos esta pregação, para fecharmos esta mensagem. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. O Deus maravilhoso e bendito, sua rocha, Cristo Jesus, único Deus, Senhor e Salvador. E o nome do batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. O Deus maravilhoso, Deus poderoso, que Deus possa abençoar todos grandemente. Um grande abraço. Continue orando por mim, pois cada um de vocês estão em minhas orações, e que Deus abençoe grandemente a todos vocês, e que a revelação da palavra cristocêntrica, da sã doutrina, caiam sobre os vossos corações e mentes. Deus abençoe a todos poderosamente.